Ih, já começou com conexão baixa já. Recém começou, já baixo. Então, uma boa noite a todos. Boa noite. Vamos então dar início com nossos estudos da noite de hoje. Hoje, então, vamos iniciar uma nova atividade, um estudo novo. Então, a gente estudou um pouco do Velho Testamento, o livro de Gênesis, né, de Moisés. E então, agora nós vamos começar então, a adentrar os estudos do Novo Testamento. Então, com o Evangelho de Jesus, e nós vamos estudar então o Evangelho de Mateus, à luz da doutrina espírita. Então, nós vamos fazer então a leitura, depois a prece. Libertar a alegria. Solta a alegria. Se impedes a alegria, ela, de tanto ser contida, perde força e desaparece. Ainda que não estejas contente, força a vinda da alegria. Se te acostumas a ser alegre, a alegria vem fácil. Evita as ideias negativas. Não é por teres percalços, dificuldades e problemas que deves ser triste. As pessoas fortes são alegres também na adversidade, e as fracas, mesmo na abundância de tudo, reclamam. Mostra o que tens de bom. A roseira, mesmo cheia de espinhos, estampa as rosas. Então, com essa mensagem, então, vamos rogar a Deus, nosso Pai, que possam, através dos mentores amigos, sob a tutela do nosso amado Pai Francisco, nossos mentores nos inspirem com essas atividades da noite, com esses novos estudos do Evangelho, à luz da doutrina espírita, que nosso Pai Francisco possa estar em sintonia conosco, nos inspirando, nos direcionando, e que possamos fazer um estudo simples, mas que tenha conteúdo, que tenha moral evangélica, que possamos refletir para nossas vidas os ensinamentos do nosso Mestre e amado Jesus. E assim, Senhor, nesse clima de paz, de harmonia, que possa também irradiar ao bairro, aos vizinhos, aqueles que estão acompanhando pela internet ou que irão acompanhar posteriormente, que abençoe e ilumine a todos. Então, em seu nome, Senhor, damos início a mais um encontro da noite de hoje, que assim seja. Assim seja. Então, para quem entrou agora, novamente, uma boa noite. A nossa irmã Rosângela Alves já entrou para participar conosco. O estudo, então, é aberto, né? É importante as participações é que a gente abra essa janelinha dos estudos para as pessoas espiar, mas não só espiar, aqueles que querem participar também, trazer os seus comentários ou perguntas, né? Questionamentos, a gente poder ajudar. E também tendo um pouco de paciência, que a nossa internet também não é muito das melhores, né? Então às vezes dificulta um pouco. Então tá, nós vamos então iniciar com nossos estudos de Mateus, à luz da doutrina espírita. Então, que é o primeiro livro do Evangelho do Novo Testamento, né? Mateus. O Novo Testamento inicia com Mateus, e aí então a gente deu preferência por ele, por ter bastante conteúdo para poder estudar à luz da doutrina espírita. Então nós vamos ler ali, porque no início do primeiro capítulo de Mateus, nós vamos ver ali que vai ser sobre a infância de Jesus que nós vamos estudar. Então nós vamos ler ali do capítulo 1, dos versículos 1 a 17, é toda a árvore genealógica de Jesus, todas as gerações. Então nós vamos ler todos eles, depois nós vamos comentar o que significa essa genealogia, né? O que tem de importância para nós. Então pode ler para nós, por gentileza, os versículos ali do 1 ao 17. Tem aí? A Bíblia, essa tua aí, né? Aqui tem também. Essa aqui é maiorzinha, né? Onde é que tá? Rasguei também. Ah, ele é lá pro final.
Então quem está em casa aí pode acompanhar, peguem as suas Bíblias, para nós já ir manuseando as Bíblias. E aí nós vamos então já indo lá para Mateus, o capítulo 1. Tudo isso é grande. No versículo 1. Capítulo 1, quantos? Do 1 ao 17. Do 1 ao 17, deixa eu só, São todos, então. deixa eu só achar nesse aqui. Achar nesse. Aqui que começa. Então tá, pode ler para nós aí. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, e Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Farés e a Zará. E Farés gerou a Esbom, e Esbom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson. E Nasson gerou a Salmão. E Salmão gerou a Racabe, a Boz. E Boz gerou de Rute e Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão. E Roboão gerou a Abias. E Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá. E Josafá gerou a Jorão. E Jorão gerou a Osias. Isso está bem esquisito. E Osias gerou a Joatão. E Joatão gerou a Acás. E Acás gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés. E Manassés gerou a Amon. E Amon gerou a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. E Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde. E Abiúde gerou a Eliaquim. E Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, de qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então isso aqui, todas essas palavras complicadas aqui das pessoas, são pessoas daquela época, né? Que nomes, né? Claro que é outra língua, né? A gente estava estudando aqui, a gente estudou o Gênesis, e no Gênesis a gente ali estudou um pouco ali sobre os patriarcas, lembra dos patriarcas há pouco tempo, né? Abraão, Isaac e Jacó, né? E aí então a gente falou que daí ali de Abraão, Isaac e Jacó, ali começou, né? Essa árvore genealógica. E daí então foram 14 gerações até Davi, depois de Davi mais 14 gerações. Então, é que nem, por exemplo, a nossa vida, se a gente for fazer uma árvore genealógica dos nossos antepassados. Já fez alguma vez?
uma vez na escola me pediram para fazer, é bem interessante, porque daí faz com que tu vá pesquisar, tu vai ter que ir nos parentes, né? Tu vai ter que ir nas pessoas, tu vai ter que ir nos mais velhos, tu vai ter que ir nos avós, dos avós tu vai ao bisavô, quem tem, e o bisavô vai relatando aqueles mais antigos antes dele. E aí vai juntar dos dois lados, né? Vai juntar do lado do pai e do lado da mãe, né? As duas famílias até chegar a nós, né? É bem interessante essas árvores genealógicas aí. E aqui então a gente vê que... Mas o que isso aqui interessa para nós, né? Esse monte de nome complicado aqui, difíceis, né? Que a gente não entende, não é da nossa época, não é uma linguagem do nosso tempo, né? Então a gente vê aqui que no sentido moral a gente vai refletir bastante alguns textos, nós vamos refletir do porquê que Mateus colocou essa início do livro, né? Por que ele coloca. Então a gente vê aqui no sentido biológico essa geração até chegar a Jesus, né? E que narra todas essas gerações, narra na Bíblia, né? Então a gente, no Gênesis que a gente estudou ali Abraão, Isaac e Jacó. E dali deles, ali, a gente nota que começou com Abraão, né? Aí de Abraão veio o filho Isaac, depois de Isaac veio o filho Jacó, e assim por diante foi indo, né? O livro de Gênesis ele vai passando de geração para geração, né? E isso aí vai indo, o Velho Testamento vai indo até chegar ao Cristo. Então a gente vai ver aqui. Então a gente vai ver assim uma evolução também no sentido moral, que a gente vai ver que eles vão também evoluindo, né? Como é que era lá no início com Abraão, né? Era uma cultura bem assim, eles viviam bem assim, uma cultura bem ignorante, muito mais, né? Para aquela época. E ele já acreditava num Deus único, pregava um Deus único, né? E aí foi passando de um para outro esse Deus único. E aí que gerou então as tribos, né? As 12 tribos, gerou todo o povo ali, os judeus, e Jesus nasceu, né? Como ele veio dessa árvore genealógica, ele nasceu judeu, né? Nasceu judeu. Nós vamos ver aqui agora. Aí nesse tema aí também tem, né, um comentário da árvore genealógica, né? Na verdade é um texto, né? Aqui fala a origem do Evangelho. Quer que eu leia? É qual? Origem do Evangelho. Não, a origem não precisa. Eu tenho a primeira é a origem do Evangelho. Não, depois também. Nascimento de Jesus, a manjedoura. Então começa aí direto do nascimento, não tem genealogia. Não. Só se fala aí nesse origem aí, né? Pode ler isso aí para nós. Nós vamos fazer assim, nós vamos fazer uma apresentação mais ou menos dos livros que nós vamos usar. Esse livro aí que tu vai ler é o Evangelho do Senhor, os ensinos de Jesus, da doutrina espírita. Isso. Vai ficar de cabeça para baixo. E você vai fazer os comentários de qual livro? O Evangelho dos Humildes. Eliseu Bonatti. O Evangelho dos Humildes. E nós temos aqui também a Elucidações Evangélicas de Antônio Luiz Saião da Fé. Nós vamos trabalhar também com o Evangelho por dentro aqui, as explicações do Evangelho por Honório Onofre de Abreu, que também trabalhou bastante o Novo Testamento, Mateus.
E as Bíblias, nós vamos estudar as Bíblias essa Bíblia aí do João Ferreira de Almeida, corrigida, revista e corrigida. Nós vamos estudar, tem essa Bíblia aqui, a Bíblia da Família, da editora Voz, do tradutor Ludovico Garmos, um frei franciscano. E tem aqui também a Mensagem Viva do Cristo, que ele fez a tradução do Novo Testamento, o Huberto Roden fez também a tradução do Novo Testamento. Tá, então, basicamente, o Evangelho por Emmanuel também vai ter comentários de Mateus, nós vamos trabalhar também, que é da FEB. Então, basicamente, nós vamos trabalhar também Carlos Torres Pastorino, também tem bastante comentários, né, que até o Mateus ia trazer hoje, não pôde comparecer, ele vai trazer esses comentários aí também. Então tem bastante material para nós trabalhar, né? Bastante coisa. Então pode ler para nós esse aí, a origem do Evangelho, né? Após a morte do Mestre Jesus, seus discípulos perseguidos, chibatados e enclausurados, sentiram-se abandonados, e como ovelhas sem pastor, espalharam-se por diversas localidades da Judéia e terras de Samaria, temerosos de serem descobertos, pois a morte entre leões famintos seria inevitável. Apesar do sofrimento que invadia a alma, pela perda do pastor muito amado, a chama pura de seus ensinos permanecia acesa dentro daqueles corações humildes e sinceros. A pregação evangélica fora reiniciada com ardor e carinho nas reuniões secretas que se multiplicavam dia a dia, onde a figura do Cristo era lembrada e os seus feitos eram manuscritos em pergaminhos com anotações de que cada um fazia de acordo com a sua cultura e sua compreensão. Cada cristão escrevia um evangelho por sua própria conta, ocultando-o aos demais companheiros. Jesus, na sua excelsa missão, nada escrevera, preferindo apresentar-se ao mundo através das suas prédicas renovadoras e do exemplo, curando os enfermos, consolando e esclarecendo os sofredores. Durante os primeiros séculos, os cristãos, perseguidores pelo poderio romano, estiveram uma existência atribulada, mas sempre fiéis e unidos, imitando o Mestre e vivendo em verdadeira fraternidade. Mas o tempo, o orgulho, a vaidade, o interesse na conquista dos bens terrenos modificaram a atitude dos continuadores de Pedro, de João e de Tiago, preferindo o poder do mundo em detrimento da espiritualidade. Organizando-se, aliaram-se os príncipes e imperadores, surgindo então questiúnculas e desentendimentos em torno da divindade de Jesus e das contradições contidas em certos textos evangélicos que corriam por diversas igrejas. Foram promovidas reuniões e concílios com discussões acaloradas, sem, no entanto, chegarem a acordo. Ante essas divergências, o Papa Damaso, querendo pôr termo aos desentendimentos, confiara a São Jerônimo, no ano de 304, a missão de redigir uma tradução latina do Antigo e Novo Testamento. Tradução esta extraída do hebraico e do grego, e que deveria ser a única respeitada como norma de doutrina da Igreja e que seria denominada Vulgata. Para o desempenho desse gigantesco trabalho,
São Jerônimo encontrara as maiores dificuldades em virtude da grande quantidade de exemplares existentes e que exigia um estudo aprofundado e um trabalho delicadíssimo, razão porque dirigia-se ao Papa Damaso, dizendo-lhe: de uma velha obra me obrigais a fazer uma nova? Quereis que de alguma sorte me coloque como árbitro entre os exemplares das Escrituras que estão dispersas por todo o mundo, e como diferem entre si, que eu distingua os que estão de acordo com o verdadeiro texto grego? É um piedoso trabalho, mas é também um perigoso arranjo da parte de quem deve se pôr todos julgar ele mesmo os outros, querer mudar a língua e os velhos e um velho e conduzir à infância o mundo já envelhecido. Mas a ordem fora cumprida, e desses inúmeros exemplares organizada a Vulgata, que deveria ser definitiva e oficial, conforme o pensamento de quem ordenava a sua execução. Mas assim não acontecera, pois em diferentes épocas, por ordem dos pontífices, fora retocada. A que fora aprovada pelo Concílio Ecumênico de Trento, fora declarada insuficiente e errônea por Sisto V em 1590, fazendo-se então uma nova revisão por sua ordem. Mas essa mesma revisão fora modificada por Clemente VIII em uma nova edição, que é a que hoje está em uso e qual tem recebido várias traduções e tradutores. Traditória, sofrendo ainda retificações através dos séculos. Nem por isso a beleza dos ensinos crísticos foram apagadas, pois o mestre ali se encontrava, através da sua inconfundível personalidade, chamando os homens à observância do seu primitivo evangelho, pondo à margem as adulterações que o tempo e os interesses exertaram, prevalecendo acima de tudo a essência de seu amor divino. Neste sentido, assim se expressara o Espírito da Verdade, em mensagem dirigida ao apóstolo da terceira revelação. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes celestes, qual exército imenso, apenas recebia a ordem: espalham sem vacilar sobre toda a face da terra, e semelhante às estrelas que caem do céu, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Em verdade eu vos digo que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu exato sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Se os tempos estão chegados para a vivência das sublimes verdades evangélicas pregadas pelo Mestre, procuremos, na sequência dos nossos artigos, apresentar o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, que surgirá na época exata em previsão pelo próprio Cristo, que declarara aos seus discípulos a vinda de um Espírito de verdade, o Consolador, ou o Paráclito. São João 14, 15 e 26. Então, a origem do Evangelho, né? O que aconteceu? Foi passando por muitas modificações, né? A igreja foi mudando aí conforme os papas ali, né? Ele se tornava puro ali até os primeiros 500 anos por aí, depois já começou, a igreja sumiu, aí eles começaram a decidir como eles queriam as coisas, né? Então a gente vê que teve muitas dificuldades. Aí ele quer a bateria, tem que botar para ele, deixou com pouco.
com a X ou não? Uhum. Nicolás, faça favor, Vai bem ali aqui. com a mãe que ela vai te dar. Quero X. Então a gente vê essas dificuldades que aconteceu com a origem dos evangelhos, né? Mas que com certeza hoje os benfeitores trazem para nós também, que graças a Deus ele não tem como modificar aquilo que Jesus disse, né? Foi escrito pelos apóstolos e ali se manteve bem, né? O que fala um pouquinho sobre a genealogia? Sim, aí depois agora nós vamos ler esse aí. Nós vamos fazer um comentário desse aí, então deixa eu mostrar aqui um pouquinho. Esse aqui é o Evangelho dos Humildes, ó. O Evangelho de Eliseu, por Eliseu Rigonati, né? Comentários de Mateus, à luz da doutrina espírita. Então nós vamos começar ali agora, então, a gente deu uma lida na origem ali, né? Do Evangelho. Então nós vamos ler ali agora, nós vamos começar os comentários então, dessa genealogia. Então tu pode ler para nós aí do Eliseu Rigonati, o que ele diz sobre a genealogia. Mateus inicia o seu evangelho traçando-nos a genealogia de Jesus. É uma genealogia de pouca significação e que nada acrescenta à glória de Jesus. O certo é que um homem vale por si mesmo e pelas suas realizações, e não pelo que foram ou pelo que fizeram seus ascendentes. Jesus conviveu com os pequeninos das margens do lago e com os pobres dos subúrbios de Jerusalém. Ensinava nas vilas e andava a pé pelas estradas. A vida humilde que viveu demonstra-nos que nunca se importou com as grandezas do mundo nem com os poderosos do seu tempo. Por conseguinte, muito menos se preocuparia com seus antepassados. Quanto à sua obra, não precisamos voltar a encarecer a importância dela, a influência que não cessa de exercer, o influxo que continuamente transmite as realizações nobres da humanidade, o abrandamento do caráter e a moralização dos costumes de todos os que a estudam de coração, e o sentimento de fraternidade que há 2 milênios desenvolve na Terra, lhe conferem excepcional valor. Jesus foi um médium de Deus, diretamente inspirado pelo Altíssimo. Tornou conhecido dos homens do código divino, pelo qual a Terra se ilumina espiritualmente cada dia mais. Então ele diz aí, o que ele diz é que pouco importa a genealogia, né, os antecessores ali de Jesus, isso aí não pouco importa, o que importa é a ação de cada indivíduo, né? E mesmo com aqueles que antecederam Jesus, mas Jesus, né, ele vem como mestre por excelência nos ensinando, dando exemplo das virtudes, né? E os antecessores deles por parte biológica também, isso aí não importa, né? Mas o que é interessante é essa caminhada evolutiva, que é bem interessante, que mostra assim essa evolução, né, dos seres até chegar ao Cristo, que é um novo homem, né? E aí a gente vê que cada época vem um tipo de cultura ali, né, de ensinamentos, a questão da religião, né? Vem uma cultura diferente, até chegar ao Cristo e trazer, né, de forma bem assim as leis divinas, né, para a gente entender bem a lei de amor, justiça e caridade, né? Ele traz bem para nós aprendermos. Teve uma época que um fazia uma coisa errada na família, uma coisa grave, e ficava por gerações aquela coisa na família, né? Eles ficavam, né? Ficavam assim, mal vistos, né? Ficava aquilo na família. Tu pagava pelo que teu pai fez, pelo que teu avô fez, né? Já pensou? É. Era assim, né, antigamente, naquele tempo. Vai ver que daí, por isso que ele fala isso aqui, né? Por causa de uma cultura, na verdade, é uma pessoa materialista, né? Que vê dessa forma. Aí ele já está analisando da forma espiritual, né?
O que importa as ações dos antecessores nossos? Por exemplo, a gente vem de uma má família, né? Como tu disse, a antiga, que fez coisas ruins. Mas aí eu vou me contaminar com isso. Por isso que ele comenta aí, que o que importa é as ações da pessoa, né? Não importa os antecessores. O que importa é o que tu é, né? Aqui, né? Então tem pessoas que, infelizmente, claro, as pessoas extremamente materialistas que vão dar valor para essa questão, né? Biológica aí, né? Que um vai passando pro outro. Aquilo ali é uma raça de pessoas que não prestam, e daí todo vai gerando tudo pessoas que não prestam, né? E já a gente vê que no Velho Testamento os antecessores de Jesus, né, tiveram suas dificuldades, porque eles não eram espíritos perfeitos ainda, né? Mas aí foi evoluindo até chegar o Cristo por então ser um espírito perfeito, né? Então da parte biológica isso aí não importa, não quer dizer nada, né? Porque isso aí é uma questão que o próprio Cristo foi elaborando, por ele ser o governador do planeta, ele mesmo que foi enviando aqueles trabalhadores ali, gerando ali, fazendo aquela árvore genealógica, aquela família, até chegar nele, né? Para ter uma cultura, essa cultura hebraica, né? Até chegar o Cristo, que era o Messias, né? O prometido nas escrituras, já sagrado, que já anunciava a sua chegada, né? Nós vamos ver aqui agora vamos ver o que tem nesse aqui no Elucidações Evangélicas. Esse aqui que é de Saião, da FEB. Esse livro aqui tem umas coisas interessantes, mas tem umas coisas assim que tem que filtrar nele, que ele também faz bastante resumos das obras de Rusteng, né? E nós espíritas a gente procura não usar as obras de Rusteng, né? Não são considerados livros espíritas. A gente respeita todas, né? Até porque a gente está com esse livro aqui que ele faz comentário e resumo dessa obra dos 4 evangelhos por Rusteng, mas tem bastante coisa interessante que a gente pega as coisas boas, né? Ele foi um bom trabalhador também, né? Então aqui sobre isso ele diz assim: segundo as tradições hebraicas e as interpretações dadas às profecias da antiga lei, encontramos na Gênesis de Kardec, está no capítulo 3, item 15, que dirigindo-se à serpente, o símbolo do espírito do mal, chamado depois príncipe do mundo. E está lá também, está em João, no capítulo 14, versículo 30. Deus diz: porém inimizades entre ti e a mulher, entre tua posteridade e a sua. Ela te pisará a cabeça e tu armarás traições ao seu calcanhar. Então ele diz assim: essa posteridade da mulher, prometida pelo Pai Celestial, com poder de pisar a cabeça da serpente. Lembra que a gente estudou no livro do Gênesis de Moisés, né? Nós devemos pisar a cabeça da serpente, que ou seja, não deixar ela vir com seus planos ali, planos do mal, né? Para nos levar por mau caminhos ali, nos queremos fazer com que a gente fique equivocado. Então a gente deve... O Cristo é o que pisa a cabeça da serpente, né? Ou seja, então vamos esmagar essas ideias do mal, né? Essas propostas do mal para nós. Então esse simbolicamente pisar a cabeça da serpente, né? E o Cristo, por excelência, ele esmaga a cabeça da serpente, né? Simbolicamente, porque ele é o homem em virtude, né? E nós somos convidados, através dos seus ensinamentos, a gente então praticar suas virtudes para também fazer isso aí, né? Evitar, né? Que a serpente crie corpo na nossa vida, nos nossos pensamentos e atitudes, né? Que muitos vivem em função disso. Que é a serpente que a gente estudou lá do início, né? Que desviou ali Adão e Eva, que a gente estudou, né? Então tem lá os estudos que a gente gravou lá.
o estudo de Gênesis, que é os primeiros capítulos ali, né, de Adão e Eva. Então, que é uma proposta da verdade das trevas, né, para toda a humanidade, né, para que a gente se desvie da nossa conduta moral. Então ele diz: essa posteridade da mulher, prometida pelo Pai Celestial com o poder de pisar a cabeça da serpente, encerra figuradamente a promessa de um libertador, que viria ao mundo, nascendo de uma mulher, por precisar revestir-se dos andrajos da nossa mortalidade, aparecer como uma criatura humana, como frágil criancinha, submetido às limitações da carne. Era necessário que Jesus se assemelhasse aos homens, exceto no pecado, a fim de que sua morte apresentasse valor idêntico ao da nossa morte e a sua justiça equivalecesse à nossa justiça. Né? Então aqui ele fala bem, né? Fala com propriedade. Né? Então ele dá uma referência lá de Isaías, do Velho Testamento também, que Isaías diz, confirmou essa promessa na profecia seguinte, em Isaías 7,14. O mesmo Senhor vos dará este sinal, eis que uma virgem conceberá e parirá um filho, que será chamado Emmanuel, ou Emmanuel, o libertador prometido. O Cristo tinha que nascer em Belém, tendo por pai um descendente de Davi, sendo, pois, pela descendência, um filho de Davi. Maria, espírito perfeito, e José também espírito perfeito, porém menos elevado que o de Maria, ambos purificados, inferiores, portanto, a Jesus, encarnaram para assistir a este em sua missão. Então a gente vê aqui espíritos superiores que vieram, né? Então com essa descendência de Davi, né? Por isso que no Novo Testamento nós vamos ver, filho de Davi, cura-me, né? Lá o cego, lá que chama ele filho de Davi, porque o José, que é o pai de Jesus, ele tem essa descendência de Davi, né? E o espírito de Cecília, nos seus comentários dos livros que ela faz, né, do Velho Testamento, a gente até estudou de Gênesis dela, né? A psicografia de Irene Pacheco Machado. Ela diz uma coisa bem interessante lá, estudando lá essa parte de Davi lá, que diz Davi futuro, olha só, Davi, né, que é um antecessor de Jesus, esse próprio Davi, ele vai reencarnar como José, pai de Jesus. Olha só que coisa interessante, segundo informações espirituais do Espírito Cecília, né? Então, ou seja, ele reencarna novamente como José com essa missão. Então ele vem como Davi, quando ele era Davi, ele era um rei, né? Um rei de Israel, né? Poderoso. E aí depois ele vem como José, um humilde carpinteiro, né? Vê como é que é as coisas, né? Pai de Jesus. Então todos eles podem vir reencarnando, né? Bem interessante isso. Nós temos também aqui, vamos anunciar também para os irmãos que não conhecem, e a gente chama também o nosso estudo de NEP, né? O que é o NEP? O NEP é Núcleo e Estudo de Pesquisa do Evangelho, né? Então a gente faz parte lá do grupo do NEP, tem o site lá, o NEP Brasil. O NEP Brasil, todos podem pesquisar lá, entrem no site NEP Brasil, e lá vai ter consulta, né? Vai ter ferramentas lá de pesquisa. E hoje a gente está trazendo um comentário de uma das ferramentas de pesquisa que tem lá. Então podem entrar lá, tem um acervo um acervo na nuvem lá do NEP Brasil. E entra lá no Luz Imperecível, vai ter as pastas lá de pesquisas do Evangelho. Nós temos aqui do NEP, de um dos NEP que a gente tirou aqui para ler hoje, que ele diz assim, uma mensagem do livro A Caminho da Luz de Emmanuel, que ele fala sobre essa genealogia de Jesus, que diz assim: e recordando esses apontamentos da história, somos naturalmente levados a perguntar o porquê da preferência de Jesus pela árvore de Davi,
Então, por que essa preferência de Jesus por essa árvore genealógica que vem lá de Abraão, Isaac, Jacó, depois Davi, né? E etc, etc. Para levar a efeito as suas divinas lições à humanidade. Mas a própria lógica nos faz reconhecer que, de todos os povos de então, sendo Israel o mais crente, então, porque lá, toda aquela que a gente estudou em Gênesis, lá o povo de Israel, né? Então ele diz aqui, Emmanuel, que o povo de Israel era o povo mais, ou seja, o povo mais crente, né? Que tinha mais fé, né? O povo que tinha mais fé entre todos. E era também o mais necessitado. Né? E quando Jesus diz, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, né? Então ele vem realmente, essa árvore genealógica vem uma árvore do povo de Israel bem crente, né? Um povo que tem fé, e um povo muito necessitado, carente. Dada a sua vaidade exclusivista e pretensiosa, muito se pedirá de quem muito haja recebido. E os israelitas haviam conquistado muito do alto, em matéria de fé, sendo justo que se lhes exigisse um grau correspondente de compreensão, em matéria de humildade e de amor. Então essa é a mensagem de Emmanuel que fala sobre porquê dessa descendência, né? Então ele explica ali, né, que era um povo que tinha muita fé e muito carente, mas além de tudo, como eles recebiam muito, né? E a gente estudando as escrituras, a gente vai ver, né, que todos aqueles profetas, né, os patriarcas, a gente estava vendo, Deus estava com eles, né? Estava sempre orientando, que a gente estudou, que Deus não vai se dirigir a homens como nós, né? A gente estudando na luz da doutrina espírita, a gente sabe sobre isso. Então Deus, ele está em toda a parte, então e colocou as suas leis nas nossas consciências para que fosse uma diretriz de vida para todos nós, né? Só que a gente esquece as leis, né, quando reencarna. Então vem para nós lembrar. Então existem os estudos, né, para nós lembrar as leis, que é o que nós estamos fazendo hoje. Tá? Então recordar as leis que estão em nós mesmos, para que a gente siga, né, o caminho correto. E então ele diz, né, então como eles eram muito ajudados pelos espíritos superiores para que chegasse até Jesus, né, com essa árvore genealógica culminasse ao Cristo, e Emmanuel diz, muito se pedirá quem muito haja recebido. Então aquele que muito recebe o apoio da espiritualidade, assim como nós, né, nós recebemos bastante, né? Então a gente muito se pedirá quem muito haja recebido, né? E os israelitas haviam conquistado muito do alto de matéria da fé, né? Sendo justo que se lhe exigisse um grau correspondente de compreensão em matéria de humildade e de amor. Então, essa é a mensagem do Emmanuel. Tem um outro livrinho aqui, esse aqui também, ó, o Evangelho por Dentro. Ó. Ele é de Honório Onofre de Abreu, o espírito, que aqui ele já está desencarnado, Honório. Então eu procurei comprar a coleção dele aqui, que é bem legal. A gente tem o Luz Imperecível ali dele, que ele fez um trabalho na Federação Espírita Mineira, né? Tá lá disponível para todo mundo, esse trabalho lá no tempo do Chico, lá que ele desencarnou depois do Chico, e fez um grande trabalho, né, com o Evangelho, divulgando o Evangelho de Jesus na doutrina espírita, né? E aqui ele está desencarnado, ó. E ele já traz essa aqui, se eu não me engano, é a primeira obra dele desencarnado. E ele traz o Evangelho por Dentro, ó. A psicografia de Wagner Gomes da Paixão, tá? Ele também é mineiro, ele é lá de Minas, também era companheiro, né? Amigo do Honório Onofre de Abreu. E esse livro aqui traz uma mensagem que ele fala sobre a genealogia de Jesus, que não tem no Luz Imperecível. Ele traz nesse livro aqui, ele desencarnado. Olha, ele tem um prefácio de Haroldo Dutra Dias,
É um livro de Belo Horizonte, de 9 de maio de 2014. O Haroldo, que foi um discípulo do Honório Onofre de Abreu, né? Ele era gurizão e foi lá conhecer. Ele conheceu o Espiritismo através dos estudos do Honório Onofre de Abreu. Ali que ele começou essa caminhada. Então vamos lá. Aqui ele diz assim, o Honório, pela escala genealógica, Mateus de 1 a 17, né? Então, dessa forma, há no total 14 gerações de Abraão até Davi, e 14 gerações de Davi até o exílio na Babilônia. 14 gerações do exílio na Babilônia ao Cristo. Então, dessa forma, há no total 14 gerações de Abraão a Davi. Então, ele gosta de falar por partes, né? Ele faz o trabalho do evangelho chamado miudinho, né? Ele vai por partes ali explicando. Então ele pega aqui lá do início, dessa forma há no total 14 gerações de Abraão até Davi. Aí ele diz, obedecendo a ciclos inteligentemente dirigidos pelas potências que nos governam em nome do Criador, o processo evolucional nos assegura o despertamento gradativo dos valores herdados de nosso Pai. Então o que ele diz aqui, ó? Então é obedecendo aos ciclos, né? Dirigido então pelas potências que nos governam em nome de Deus. Então esse processo evolucional nos assegura esse despertamento gradativo dos valores herdados de nosso Pai. Então eu vejo que esse processo genealógico é esse processo de despertamento, né? Para cada geração vem aquele patriarca lá no livro de Gênesis, depois vem os profetas ali também. Ele vem para trazer esse despertamento até chegar ao Cristo, né? Então é aos poucos, né? É aos poucos que vai se dando esses ensinamentos. Esses valores em eclodindo pela força de circunstâncias e condições existenciais que por ora nos escapam ao juízo, em sua plenitude, representam alicerces intelecto-morais em bases humanas. Então, isso tudo representa alicerces intelecto-morais em bases humanas, né? Então, toda essa árvore genealógica é uma base humana, tendo, como a gente viu, o auxílio do alto, né? Para trazer, então, esses alicerces para a nossa inteligência, o intelecto moral, permitindo a descida dos ideais que tomaram corpo e se tornaram doutrinas vivas no meio social, com fomento à expansão das mentes encarnadas e sua aplicação consequente, por expressão educativa e de progresso. Viu? Entenderam? Então essas pessoas, né, que reencarnaram, então essas bases humanas, né, que nos trouxeram então esses ideais que desceram até nós, que tomaram um corpo e se tornaram doutrinas vivas, né? Todos esses homens que antecederam Cristo, né? Por expressão educativa e de progresso. Então se a gente pegar o Gênesis, a gente vai ver como é que era aquela cultura lá, né? Que é até difícil até para nós entender, a gente não sabe, né? A gente não conviveu ali, né? Pelo menos que a gente lembre, né? A gente poderia estar lá, mas não consegue lembrar hoje, né? Teria que se aprofundar mais do povo que foi trazendo aqueles ensinamentos, né? Então, considerando a simbologia dos 7 dias da criação, que a gente já viu, né? Em o livro Gênesis de Moisés, encontramos as anotações de Levi. Então, Levi, Levi, o estudo de Mateus que a gente está fazendo hoje, ele também pode ser chamado Levi. Que no Novo Testamento, Jesus também chamava Mateus de Levi. Então, aqui encontramos as anotações de Levi ou Mateus, tá? A sugestiva referência à genealogia do Cristo, como a revelar que da promessa da semente, que
está em Gênesis 15, de 1 a 6. Feita a Abraão até Davi, que de algum modo materializa os propósitos anunciados da descendência farta daquele que iria sacrificar o próprio filho a Deus. Encontramos 14 gerações, cada uma delas constituindo-se de investimentos formadores de nova mentalidade, já submetida aos propósitos salvadores de Deus. Sugestivo associar semelhantes providências reencarnatórias com os 40 anos do povo hebreu no deserto, sob a custódia da lei, para a formação de nova mentalidade renovada segundo a revelação recebida por Moisés. Tá? Então depois agora tem a explicação de 14 gerações de Davi ao exílio na Babilônia. Então ali ele explicou as 14 gerações de Abraão a Davi, né? Agora de Davi ao exílio na Babilônia. Alcançando o patamar do conhecimento mais apurado da lei, que expressa a verdade divina, em síntese, imperioso caminhar para os testemunhos depuradores de concepção e buriladores de propósitos e realizações. Outro ciclo de 14 gerações que culmina no exílio, induzindo-nos a refletir, com base na revelação espírita, acerca das leis morais. Acerca das leis morais, na revelação espírita, dos movimentos expiatórios e provacionais, antecedendo a iluminação das consciências pelo amor. Então a gente vê isso, né? Então essa geração que ele diz aqui, que culmina no exílio, então vai nos induzir isso aí a refletir com base na revelação espírita. Então trabalhando acerca das leis morais, dos movimentos expiatórios. Então esse exílio, essas dificuldades que todo aquele povo passou, são movimentos expiatórios, né? Aquele exílio que aconteceu lá do deserto, da peregrinação, que eles foram, né, saíram do jugo do Egito, né, que eram escravos. Então tudo isso faz nos refletir com base na revelação espírita acerca das leis, né? Então desses movimentos expiatórios que passamos, né, e provacionais, antecedendo a iluminação das consciências pelo amor. Então toda essa trajetória, todas essas dificuldades, e o povo hebraico foi o povo que mais sofreu, né? Até o Emmanuel comentou ali, né? Que um povo muito necessitado, né? E aí, principalmente depois, quando eles se tornaram escravos, né? No Egito, né? Então, tudo isso aí foi consequência das leis, né? Um povo que tinha que espiar, né? Tinha que espiar, tinha que provar. Por isso, mundo de expiações e prova, né? Aquilo tudo que lei de causa e efeito, né? A gente sabe, coitadinho deles, por que eles passaram por isso, né? E os egípcios estavam lá fazendo eles de escravos, mas isso tudo são coisas das leis, né? Que é necessário para o aprendizado, né? Porque isso aqui diz, antecedendo a iluminação das consciências pelo amor. Ensina-nos Jesus que é necessário tomar a cruz, renunciando a si mesmo para segui-lo. Olha só, né? Isso aqui nós vamos estudar. Então ele nos ensina que é necessário tomar a cruz. Então tomar a cruz, o que é? Cada um vai ter que carregar a sua cruz, né? Vai ter que carregar as suas dificuldades, aquilo que tem que ser trabalhado, seus vícios, né? Vai ter que carregar o fardo. Cada um vai carregar os seus fardos. Aquela família, né? Ela adora a família, a Fábio. Quando fala em família, ela... Não sei por que ela ri, né? Coisa linda é a família, né? Claro, é uma benção. E aí, então, quando tu conseguir carregar essa cruz, viu, Fábio? Renunciando a si mesmo para seguir o Cristo. Viu só? Verdade. Como a gente renuncia a si mesmo, não?
Então, todo exílio significa incursão em si mesmo e pode se dar por imposição externa entre seres e povos. Então, um povo lá, que nem o povo hebreu, fez muita coisa errada. Muitos até se diz que foram, a gente estudou que foram os exilados de Capela, né? Do sistema de Capela. Então tinha os egípcios, que eram os menos devedores da lei, por isso que estavam ali escravizando os mais devedores, que era o povo hebreu, né? Então os mais sofredores eram os mais endividados. E aí então vão sofrer muitas vezes essa imposição externa entre cada indivíduo ou povos, né? Então no caso ali, povos que foram exilados em massa para viver esse exílio, vivendo uma expiação provacional, para então fazer com que desperte, às vezes, nas consciências através do amor, né? Estamos até hoje, muitos deles até hoje aí, né? Porque não aprenderam ainda e não conseguiram trabalhar isso. Então, por isso que a gente tem que estudar para entender esse processo. Estão entendendo isso? Aquela parte do deserto lá, que acho até que não era para ser tanto tempo, né? Conforme eles não iam se melhorando, e sempre, né? Diz que era uma confusão, uma obrigação. Aí o tempo ia aumentando, acho, né? Para eles que aprendiam alguma coisa. Vejo que era uma... Lembra que a gente falou da questão dos grupos afins, né? Eles eram uma situação que eles mesmos aprontaram lá e tinham que se resolver com aquele povo todo ali, tinha que resolver aquilo ali, né? Imagina. Aquela pendenga toda ali, né? Imagina ainda no deserto, passando dificuldade, né? Passando dificuldade, né? Fome, um monte de coisa, né? Mas Deus sempre ajudando eles, né? Deus nunca vai deixar nós ao relento, sem nada, né? Sempre vai nos trazer ajuda. Senão eles não teriam conseguido, né? Alguns não conseguiram, né, chegar. Então, até que a ensemesmação voluntária caracteriza um ser que se encontrou por dentro de si próprio, nos valores herdados da providência. Então, até que cada um vai se encontrar, né? Fazendo reflexões interiores, que é o que nós temos que fazer hoje, né? Que a gente comenta bastante, da questão 919, né? Para a gente fazer um mergulho interior e nos conhecer, né? O que eu tenho que melhorar para então nós herdar esses valores da providência, né? Herdar esses valores da providência. Então, estudando-se as questões 76 a 131 do Livro dos Espíritos, olha só, da questão 76 até o 131, as perguntas. Logra-se classificar o entendimento desses ciclos, com suas expressões educativas. Então, lá no Livro dos Espíritos vai explicar isso aqui, Lá da questão, imagina, da 76 até o 131 vai explicar isso aí. E agora, então, 14 gerações do exílio na Babilônia até o Cristo. Ele explica, identificando na terceira série de 14 gerações a culminância dos planos de Deus, que se confirma na chegada do Cristo, após o périplo das almas, que lhe prepararam o caminho, ora em buscas sublimadas, ora em desvios e expiações dolorosos. Defrontamos a misericórdia do Pai em favor de todos os filhos, pois o Cristo é a resultante de esforços sem conta e de conjugação de povos e culturas, em que méritos e deméritos alcançam, pela regência da lei de causa e efeito e no plano do livre-arbítrio, pertinente a pessoas e grupos étnicos, a sua sublimação na luz do amor vivido por Jesus. Então, oportuno salientar a afirmativa do Mestre: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o primeiro e o grande mandamento. O segundo, semelhante a este:
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes 2 mandamentos está dependurada toda a lei e os profetas. Está em Mateus, que nós vamos estudar mais adiante, no capítulo 22, de versículos de 37 a 40. Então essa é a lei sublime que Jesus nos traz, né? É essa lei que vai fazer com que os povos realmente, né, os grupos, as individualidades, né, ali a pessoas e grupos étnicos, né, façam buscar em Jesus a sublimação, né, da luz do amor vivido pelo Cristo. Né? Enquanto a gente não entender essa lei aqui, nós vamos ficar aí, né, se debatendo, né, vamos ficar em dificuldade, porque a gente ainda não entendeu e não colocou em prática essa lei maior, né, que Jesus nos traz. Então essa foi a mensagem do Evangelho por dentro, do Honório Onofre de Abreu. Explicou bastante, né? Depois ele vai pular lá para o capítulo 3, daí quando chegar lá nós vamos ler de novo as explicações. Entendido então um pouco sobre essa genealogia de Jesus? Então a gente refletiu bastante coisa, né? Bom, então agora nós vamos para o nascimento de Jesus, então, né? Que vai dos versículos 18 ao 25. Então tu pode ler para nós ali, faz favor, o capítulo 1, dos versículos 18 a 25. Ora, a concepção de Jesus Cristo foi desta maneira. Estando já Maria, sua mãe, desposada com José, antes de coabitarem, se achou ter ela concebido por obra do Espírito Santo. E José, seu como era justo e não queria infamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Mas, andando ele com isto no pensamento, eis que lhe aparece em sonhos um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela se gerou é obra do Espírito Santo. E ela terá um filho, e lhe chamarás por nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mas tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que falou o Senhor pelo profeta, que disse: Eis que uma virgem conceberá e terá um filho, e apelidá-lo-ão pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. E despertando José do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu a sua mulher. E ele não a reconheceu enquanto ela não teve o seu primogênito, e lhe pôs por nome Jesus. Então eu tinha lido ali antes, lá de Isaías, que aqui o Saião trouxe lá de Isaías, que ele já deu ali que a mulher ia ter um filho e ia dar o nome de Emmanuel, né? E o anjo veio e diz, né? Dará à luz a um filho que se será chamado Emmanuel, ou Emmanuel, né? Então esse aqui é o nascimento de Jesus, tá? E o nascimento de Jesus, tu tem aí comentário, né? Aí tu pode ler o comentário do Eliseu aí para nós já começar a entender. O Espiritismo nos ensina que jamais devemos esquecer a preparação do ambiente familiar para a recepção dos espíritos que se encarnam na Terra. Costumes moralizados, vida pura, orações e práticas caridosas feitas pelos cônjuges, harmonia de vistas no tocante aos problemas domésticos, especialmente em relação à sublime tarefa da procriação, facilitam sobremaneira a vinda ao nosso plano de espíritos de categoria superior. E se num ambiente doméstico virtuoso encarnarem-se espíritos de baixa condição moral, o bom ambiente ajudará a destruir as sementes daninhas que os espíritos ainda trazem. Eleva-lhes eficazmente o padrão
de moralidade e, por fim, fortifica e faz triunfar com facilidade as boas resoluções que os espíritos tomaram antes de se encarnarem. Ao passo que os ambientes domésticos sem virtudes morais oferecem campo propício à proliferação de espíritos inferiores, dificultando-lhes grandemente o progresso moral e fazendo com que germinem as sementes malévolas que os espíritos inferiores guardam no íntimo. Mateus aqui descreve em linguagem simbólica que se preparou o ambiente terreno onde se encarnaria Jesus. Ao escrever o seu Evangelho, Mateus compreendeu a inspiração que lhe vinha do alto, de que um espírito virginal tinha sido escolhido para vir ser a mãe do Mestre. Um espírito virginal é aquele que, através de sucessivas e incontáveis reencarnações, torna-se isento das máculas da matéria, conquanto ainda não tenha alcançado as esferas divinas próprias dos espíritos perfeitos, contudo, vive em planos muito superiores. Os espíritos virginais só se encarnam na Terra para o desempenho de missões de benefício geral. Maria e José eram espíritos virginais. O casal veio para facilitar a encarnação de Jesus, o qual, sendo um espírito de extrema pureza, requeria um ambiente adequado para evitar as graves perturbações que um ambiente sem espiritualidade acarreta a um espírito evoluído. Avisado intuitivamente de que por intermédio deles se estava processando a encarnação do Messias prometido ao mundo pelos antigos profetas de Israel, a princípio José não crê que Maria fosse digna de tal missão. É quando intervém um mensageiro espiritual para advertir José de que Maria já tinha alcançado a pureza de alma suficiente para servir de tão nobre instrumento. E José, sem duvidar mais, redobra de cuidados para que o ambiente doméstico se mantivesse puríssimo durante a concepção de Maria. Os ensinamentos que temos recebido de elevados mentores espirituais, consubstanciados na já numerosa literatura espírita, nos dizem que Deus não quebra a harmonia das leis que regulam a natureza. E o característico principal de nossos irmãos altamente colocados na hierarquia espiritual é o da obediência absoluta à vontade divina, da qual são os intérpretes e os executores. Ora, porque haveria Jesus de se corporificar em nosso planeta, desrespeitando a lei biológica e, portanto, desobedecendo as leis que regem nossa esfera? Seria um triste começo para tão nobre missão. A vinda de Jesus ao nosso plano operou-se pelos meios absolutamente comuns a nós todos, quer dizer, a todos nós. Precisou do concurso de dois entes que se amavam, do amparo de José e da ternura de Maria. Bom, a gente falou bastante coisa importante, né? Que realmente é de suma importância, está em consonância com a doutrina espírita, né? Realmente, né? Porque, ao contrário que tem, infelizmente, tem uns que pensam que Jesus nasceu, né? Teve corpo fluídico, aquela coisa toda, não teve uma concepção natural. Aí ele foi feliz no seu comentário, né? Falou bem, né? Que jamais ia burlar as leis divinas, né? Passando por cima das questões biológicas e tudo para reencarnar aqui. E se fosse um corpo fluídico seria uma farsa, né? E a questão da Maria ser virgem, ali ele está dizendo também que virgem no sentido de pureza moral, né? Pureza moral, de ser um espírito jamais elevado, né? Ali o Saião também diz que José e Maria, os dois eram espíritos já elevados, né? A Maria mais que o José, né? Imagina, né? E José, segundo o espírito de Cecília, já tinha sido Davi, né? O rei Davi. Então imagina a evolução de Maria, né?
que é esse Espírito, né? Essa beleza desse Espírito que é a Mãe Maria, que a gente tem que lembrar mais a nossa mãe, né? Que é uma mãe, uma mãe assim, o nosso Pai Francisco, muito ele sempre foi muito grato por Maria, né? E ama muito, né? Quando Jesus diz que a gente vai estudar, que eles ficaram ao pé da cruz, e Jesus disse, agora, ele disse para Maria, agora este é o teu filho, né, Maria? E disse a João, e esta é a tua mãe, né? Então, para João cuidar Maria até a sua velhice, né? E ele cumpriu, né, com o que o Cristo pediu para ele e tudo. Então, mostrando essas belezas desses grandes espíritos, né? Aí tem um comentário aí também, né? Sim. Eu achei legal uma parte que fala também sobre a preparação da vida do espírito nessa terra, a família, como deve ser. Por isso que está explicado. Porque muitas famílias veem o espírito no meio de uma tempestade ali, né? Como é que vai? No Evangelho do Senhor do Teodoro José Papa, do nascimento de Jesus. Sempre que se processa a reencarnação de um espírito elevado para o desempenho de uma alta missão na esfera terrestre, o mundo espiritual desenvolve um intenso movimento de almas similares, que se agitam por toda parte, principalmente na região onde deverá tomar o corpo novo missionário. O nascimento de Jesus, previamente anunciado pelos antigos profetas, fora precedido por um grande movimento nas regiões superiores, onde uma corte de espíritos celestes estivera incumbida de preparar-lhe o ambiente, a fim de que tudo pudesse realizar-se de acordo com um plano pré-estabelecido. Espíritos mentores, fazendo-se visíveis, apresentaram-se a Isabel e a Maria e anunciaram-lhe a sublime missão que Deus escolhera. A de receberem em seus ventres aqueles que viriam com a divina missão de salvar o mundo dos erros e pecados, a saber, João, o preparador do caminho, e Jesus, o farol para iluminar esse caminho. Anjos e arcanjos, entoando hinos de louvor a Deus, sigraram o espaço e, materializando-se entre os pastores que pastoravam suas ovelhas, anunciaram-lhes o nascimento do Salvador da humanidade. São Mateus descreve o nascimento de Jesus, do menino Jesus, em um berço improvisado com as palhas de uma manjedoura, onde uma luz envolvera toda a terra, chamando a atenção de um mundo envolvido em trevas, luz acalmadora que despertara os magos do Oriente. E como grandes médiuns que eram, compreenderam de súbito que o espírito de alta hierarquia já estava na terra e, iluminados por esta luz em forma de estrela, dirigiram-se ao local indicado, onde encontraram um recém-nascido entre animais domésticos que o aqueciam com o calor da sua mansitude. Dr. Lucas descreve o nascimento do filho de Maria, afirmando que um verdadeiro exército de espíritos revolucionou o espaço, espalhando-se por todos os recantos. Anunciavam aos homens a grande e boa nova. O evangelista Marcos não faz nenhuma referência ao nascimento de Jesus, enquanto que João declara que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sublime declaração do evangelista. Verbo é a palavra divina que se fez carne no Filho de Maria, trazendo exuberante missão de representar na terra a própria divindade e dando início, assim, a uma nova era para a humanidade com um precioso legado dos seus evangelhos. Destacamos dentro dos evangelhos duas partes importantíssimas: os fatos e as realizações do Mestre
e as narrativas evangelistas que repetimos foram feitas de acordo com a cultura e a compreensão de cada um. Um fato, entretanto, é verídico e irrefutável: o nascimento de Jesus como mais um humilde dos meninos. Ele, que poderia ter escolhido um palácio principesco e um berço de púrpura, preferia as palhas de uma manjedoura. Mas o que importa não é o local onde a criatura nascera, mas o exemplo e a conduta da sua experiência junto aos irmãos terrenos. E nisto, Jesus fora o sublime modelo, a fim de ser imitado por todos os homens. Afirmam os mentores espirituais que sempre que um espírito de alta hierarquia tiver de vir à Terra em cumprimento a uma missão, o plano espiritual movimenta-se na preparação de um ambiente adequado, a fim de receber um novo missionário. Os mentores incumbidos desse gigantesco trabalho sabiam que o lar de José e Maria estava em condições de receber sob o seu teto aquele que iluminaria o mundo, razão porque Maria fora previamente avisada dessa divina missão. Com o nascimento de Jesus, outros espíritos elevados tomaram corpo na mesma ocasião, para auxiliá-lo durante a sua gloriosa caminhada na Terra, o que será assunto dos próximos artigos. O mundo vivia em trevas e Jesus veio iluminá-lo, ofuscando assim as aves noturnas, que, inconformadas aos poucos, organizaram-se e, influenciando Herodes, tentaram impedir o glorioso e triunfante trabalho que tivera início na manjedoura. As trevas sob o comando de Beelzebub espalharam-se por todos os recantos para embargarem os passos daqueles que afirmavam: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas as trevas souberam preparar o ambiente e por alguns séculos empanaram o brilho dessa luz que ora vem surgindo como imenso farol de revelação kardeciana, e aos poucos Cristo começa a ressurgir como imensa luz, a iluminar povos e nações. Nessa particularidade, assim se expressa Emmanuel, o grande mentor de Chico Xavier. O Evangelho do Divino Mestre ainda encontrará por algum tempo resistência das trevas. A má-fé, a ignorância, o simonismo, o império da força, conspiração contra ele, mas tempo virá em que a sua ascendência será reconhecida. Nos dias de flagelo e de provações coletivas, é para a sua luz eterna que a humanidade se voltará, tomada de esperança. Então, novamente, se ouvirão as palavras benditas do sermão da montanha, e através das planícies, dos montes e dos vales, o homem conhecerá o caminho, a verdade e a vida. Que texto, né? Foi um bom trabalho que ele fez aí, né? Bastante coisa interessante, né? Muito bom esse estudo que ele fez. Muito lindo. Então a gente já sobre também aqui do NEP, do acervo do NEP, sobre o nascimento de Jesus, eu peguei aqui um texto das obras básicas, tá? Um livro que a gente estudou há pouco tempo agora também, que a gente terminou, o livro A Gênese de Kardec. Eu falei que a Gênese tinha bastante, né, chave para interpretar o Evangelho. E agora ele fala sobre o nascimento de Jesus, né? Então está lá no livro A Gênese de Kardec, no capítulo 15, item 66. Diz assim: se as condições de Jesus durante a sua vida fossem as dos seres fluídicos, ele não teria experimentado nem a dor, nem as necessidades do corpo. Então aqui então a gente sempre deve, em toda
qualquer dúvida que a gente tiver, porque a gente vê que hoje tem muitas correntes para querer desviar do foco, né? Pois porque Jesus teve corpo fluídico, uns acreditam nisso, outros não acreditam. Nem vou entrar em detalhes disso. Mas então a gente deve ter como norte a chave para interpretar as escrituras, que é as obras básicas, né? Que é Kardec. Então Kardec, lá nos seus estudos, os benfeitores já trouxeram, e ele pesquisou sobre isso. Então, se fosse um corpo fluídico, ele não ia experimentar nem a dor, nem as necessidades do corpo, né? Seria uma farsa, né? Supor que assim haja sido, é tirar-lhe o mérito da vida de privações e de sofrimentos que escolheram, como exemplo de resignação, né? Então, seria tirar o mérito de tudo aquilo que ele viveu, que ele sofreu, né? Se tudo nele fosse aparente, todos os atos de sua vida, a reiterada predição de sua morte, a cena dolorosa do Jardim das Oliveiras, sua prece a Deus para que lhe afastasse dos lábios o cálice de amarguras, sua paixão, sua agonia, tudo até o último brado, no momento de entregar o espírito, não teria passado de vão simulacro, para enganar com relação à sua natureza e fazer crer num sacrifício ilusório de sua vida, numa comédia indigna de um homem simplesmente honesto, indigna, portanto, e com mais forte razão, de um ser tão superior. Numa palavra, ele teria abusado da boa-fé dos seus contemporâneos e da posteridade. Então a gente vê que realmente, né, mostra ali que a gente estudando então esse nascimento do Cristo, nesses comentários que, e agora fechando com esse livro do Gênesis de Kardec, que realmente, né, a gente não tem como burlar as leis divinas, né? E mostrando que o Cristo, não, por ser o Cristo, é um espírito superior, um espírito perfeito, né, uno com o Pai, o verbo divino encarnado, como diz lá em João, ele teria privilégios, né? E a gente realmente vê que não, as leis divinas não dão privilégio para ninguém, né? Então seria uma farsa tudo, né? Realmente, muitos, infelizmente, muitas religiões creem no Espírito Santo, né? Que a Maria foi foi fecundada ali por um espírito, uma coisa assim, né? Uma coisa bem descabível, filho do Espírito Santo, né? Que José não foi o pai biológico. Todas essas questões que a gente estudando aqui, realmente a gente fica convicto, né? Convicto que Jesus nasceu como qualquer um de nós, né? Claro que não vamos comparar, nem ali tem é um caso especial que necessita de cuidados, né? Como disse ali, né? Um espírito perfeito que está vindo à Terra, um mundo, né? Que a gente sabe que é um mundo que impera o mal, a ignorância, né? Então tem que ter todo um cuidado, um preparo, né? Realmente, para uma alma nobre, né? Com certeza o perispírito dele não é o mesmo nosso, né? Porque o perispírito dele é muito mais evoluído, mas ele teve que se reduzir, vamos dizer assim, né? Teve que se reduzir para chegar ao homem como nós, né? Claro, a sua evolução espiritual nem se compara com a nossa, né? Nós somos filhos, assim que tem... Ele está quantos bilhões, trilhões à nossa frente de evolução, né? De aprendizado. Então isso tudo foi muito importante a gente refletir à luz da doutrina espírita sobre essa descendência de Jesus e sobre esse nascimento de Jesus, que realmente foi um nascimento que aconteceu, né? Que toda aquela história foi verídica. Ali o comentário também, né, do Teodoro José Papa, que ele também nasceu numa manjedoura humilde, no meio dos animaizinhos ali, né? Toda aquela história que muitos de nós já conhecem, né? Então foi uma história realmente que... E muitos, infelizmente, querem mudar isso aí, né? Querem fazer como se fosse... Não, mas só que ele já era um espírito perfeito, não era um homem comum como nós, né? E isso tudo prova para nós hoje que realmente a gente fica convicto, né?
E o nosso dever é a gente pesquisar e, como Kardec sempre nos diz, passar tudo pelo crivo da razão, né? Porque sem os estudos, muitos podem dizer muitas coisas, né? Muitos comentários podem aparecer. Mas a gente tem que sempre analisar pelo crivo da razão, refletir com as obras básicas, ver se tudo... Por que a gente faz vários comentários? Para a gente poder chegar a um consenso, né? Para ver se fecha uma coisa com a outra, né? Se faz sentido, se não faz, né? Então é muito importante isso tudo. Então a gente fica por aqui, tá? A gente avançou bastante, a gente já... Porque o primeiro capítulo da genealogia, do 1 ao 17, é aquele monte de nome complicado que é a árvore de Jesus até chegar ao Cristo, né? E depois o nascimento de Jesus, que dali fala sobre do versículo 18, daí da continuação da genealogia, do versículo 18 até o 25, né? Que a gente leu ali. Então esse é o primeiro capítulo, então a gente consegue realizar o primeiro capítulo e não tem muito mistério, né? Acho que a gente entendeu bem, né? Ali na genealogia, sobre o nascimento, né? Tudo aquilo que a gente já... O importante é a gente esclarecer sobre essas questões, né? Jesus realmente não ia burlar as leis, né? Não ia ter privilégios, no caso, né? E aquela anunciação toda ali, né? Uma mediunidade de Maria ali, vendo aquele espírito se materializando, aquela coisa toda, né? Anunciando a vinda que ela ia ter um filho de um espírito, e o seu filho ia ser um espírito puro, né? Jesus anunciando. E uma coisa que ele diz interessante aqui, ó. Ele diz assim, ó: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é de um espírito sagrado. Dará luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Então é anunciando a vinda do Salvador, né? E muitos entendem assim, tá, mas ele veio para salvar os nossos pecados, tá, mas como assim? Basta eu acreditar nele, ele vai vir, vai salvar as pessoas, uma coisa assim, né? Que muitos às vezes não entendem da forma correta, né? Então o que vai salvar o nosso pecado? O que é essa vinda que vai nos salvar do erro? Que o pecado é o erro, né? Que a gente sempre veio cometendo. Não é através dos seus ensinamentos morais, das leis que ele traz, que nós vamos conseguir salvar, nos libertar do jugo da ignorância. Então é isso que ele veio nos libertar. Não é que vai ser um passe de mágica, tu tá salvo, basta dizer o meu nome que tá salvo, aí seria fácil, né? Mas então é essa salvação, quem vai fazer é cada um de nós, né? Que é através dos esforços, né? Da prática das virtudes, do que ele veio para nos trazer, nos ensinar, a gente viver isso aí, né? Fazer esses esforços. Esse é o objetivo do que a gente vai estudar, dos seus ensinamentos, né? Para nossas vidas. Então é isso, gente, amigo. Deu bem certinho, né? Então a gente agradece a todos, tá? Pela participação. E vamos então convidar todos, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos então agradecer por este estudo da noite de hoje, por estudar essas escrituras, esse Evangelho do Senhor, da melhor forma possível, que a gente possa conseguir compreender o teu Evangelho de amor, de paz, que possamos, através desse estudo evangélico, nos tornar seres melhores, aprendendo contigo, Senhor, o que tu veio fazer entre nós, para que a gente possa nos libertarmos da ignorância, do não saber, e que possamos aprender e que possamos sentir no coração o que aprendemos e praticar as suas virtudes, em busca da perfeição, rumo ao Pai, nosso Criador, que é o Senhor que nos dá o caminho até Ele. Muito obrigado por tudo e por todos, a toda essa família, os nossos mentores que estão aqui conosco, com toda a sua paciência e humildade, através do nosso Pai Francisco, que orienta e cuida de toda essa família. Obrigado por tudo e por todos, e damos então por encerrado
as nossas atividades da noite de hoje, que assim seja. Assim seja. Então tenham todos uma boa noite e até os próximos encontros.